Os Estados Unidos e a Rússia estão discutindo neste momento, durante as negociações, a proposta do Kremlin sobre um grande acordo econômico no valor total de 12 trilhões de dólares, que incluirá também questões relacionadas à Ucrânia e à sua soberania. Além disso, Washington está com pressa para fechar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia antes do verão, para que depois Donald Trump possa apresentar isso como sua vitória nas eleições intermediárias para o Congresso dos Ipueiras em Sewa. Ao mesmo tempo, nas negociações em Abu Dhabi, a questão de pelo menos uma trégua limitada na linha de frente está sendo discutida cada vez mais ativamente. Isso, aliás, está relacionado à mudança nos formatos das delegações de negociação. E agora há mais militares nelas. Foi o que declarou recentemente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Além disso, ele afirmou que os russos começaram a se comportar de forma mais construtiva e pararam de fazer palestras pseudo-históricas. Zelensky também declarou que a Ucrânia está pronta para discutir a criação de uma zona econômica livre no Donbass, porém isso não deve significar concessões em relação à soberania ou o reconhecimento do controle da Rússia sobre os territórios ocupados. Além disso, Zelensky confirmou que ninguém pretende entregar o Donbass aos russos. Ao mesmo tempo, especialistas afirmam que Moscou busca a completa capitulação diplomática e política da Ucrânia. Mas isso não se encaixa nos planos de Donald Trump de estabelecer a paz até o verão. Por isso, os Sikazewa estão prontos para pressionar o Kremlin. Mas aqui há muitas inconsistências que eu proponho analisar neste episódio. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Pet News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, recentemente, Volodymyr Zelensky falou honestamente sobre como estão indo as negociações. Segundo ele, os EUA querem que a Rússia e a Ucrânia assinem um acordo de paz que ponha fim à guerra até junho. Antes que o presidente dos EUA, Donald Trump, volte seus esforços para as eleições intermediárias no Congresso dos EUA, o cronograma apresentado pelos Estados Unidos, segundo Zelensky, é bastante ambicioso. Isso porque ainda existe uma divergência significativa entre a Rússia e a Ucrânia. Além disso, a Ucrânia terá que realizar um referendo sobre o acordo de paz antes de assiná-lo, e esse é um processo que pode levar vários meses. Bem, já estão falando sobre uma opção de compromisso para realizar esse referendo em maio. Mas há outra inconsistência. As garantias de segurança que os Estados Unidos ainda não estão apressados em oferecer, então dificilmente estamos falando de um acordo de paz completo já em junho. E por isso volto novamente à minha tese que já mencionei em edições anteriores, sobre o fato de que agora as negociações estão concentradas na questão de um cessar-fogo temporário e na questão de quem e como irá monitorar e garantir esse cessar-fogo. Ou seja, a ideia é simplesmente parar a guerra e depois disso continuar as negociações. Mesmo que seja indefinidamente, mas eu coloco entre aspas essa palavra sobre como deve ser a paz. E, a propósito, Zelensky confirmou que os Estados Unidos da América propuseram pelo menos continuar a trégua energética como o primeiro estágio de uma trégua geral. Zelensky destacou que a Ucrânia está pronta para a desescalada dos ataques à infraestrutura energética, desde que haja ações recíprocas por parte da Rússia. Segundo ele, o lado americano voltou a propor a iniciativa de suspender temporariamente os ataques à infraestrutura energética durante o período das negociações e na estação fria do ano. E novamente isso confirma a tese que mencionei anteriormente. O objetivo é parar os combates durante o período das negociações. E aqui eu lembro que anteriormente um acordo semelhante já havia sido discutido, porém na prática, o regime de desescalada durou menos de 4 dias. Segundo o lado ucraniano, naquela ocasião, a Rússia violou os acordos antes do prazo estabelecido. Embora Donald Trump tenha se apressado em salvar Vladimir Putin, dizendo que ele supostamente cumpriu sua palavra e afirmou que todos simplesmente entenderam errado. Os prazos desse cessar-fogo, segundo ele, foram anunciados de domingo a domingo, então supostamente a Rússia não violou nada. E em Kiev destacam que mesmo agora não há nenhuma certeza de que Moscou cumprirá as obrigações. No entanto, o lado americano sugeriu tentar novamente, dizendo: bem, vamos pelo menos tentar. Segundo Zelensky, a delegação russa prometeu voltar com uma posição sobre essa questão mais tarde. Bem, interessante, não é? Segundo Zelensky, os russos realmente mudaram a retórica nas negociações e, citando o presidente da Ucrânia, há mudanças na retórica deles. Mas não confiamos neles, temos por eles praticamente os mesmos sentimentos de antes, porque eles odeiam a Ucrânia. É só isso. Agora sobre a mudança de retórica, quero explicar o que isso significa.
A delegação russa já não traz mais esses almanaques históricos vazios e excursões, agora fala de outra coisa, e de forma mais concreta. O que fazemos, o que não fazemos, para o que estamos prontos, para o que não estamos prontos, como vamos monitorar o cessar-fogo e outros passos concretos assim. E é aqui que já. A publicação Axios confirma que as últimas negociações ocorreram no âmbito do grupo de trabalho sobre questões militares que discutiu como controlar e cumprir o regime de cessar-fogo após o seu anúncio. Mais uma vez, digo que isso não faz parte de um acordo de paz já assinado, mas sim como uma das etapas antes dele. Zelensky afirmou que, durante as negociações, o lado americano confirmou sua intenção de participar ativamente do monitoramento de um possível cessar-fogo futuro. As negociações também ocorreram no âmbito do grupo de trabalho político, onde o principal ponto de discórdia foi a exigência da Rússia sobre a retirada das tropas ucranianas das áreas de Donbás controladas por ela. Zelensky afirmou que a Rússia continua exigindo a retirada das tropas ucranianas das partes de Donbás controladas por ela, mas pela primeira vez concordou em discutir a proposta do EUA de criar uma zona econômica em Donbás para tentar superar as divergências entre as partes, e isso, aliás, é um ponto muito interessante. Zelensky garante que a Ucrânia está pronta para discutir a criação de uma zona econômica livre em Donbás, porém isso não deve significar concessões em relação à soberania ou ao reconhecimento do controle da Rússia sobre os territórios ocupados. Em seguida, uma citação dele. Eu não sei se isso pode ser implementado porque quando falamos sobre a zona econômica livre, tínhamos opiniões diferentes sobre isso. Por isso, estamos falando de uma grande zona. Parte dela atualmente sob controle dos russos e outra parte que controlamos agora, ou seja, a parte leste de Donbás, ficará sob nosso controle. Se as partes chegarem à criação de uma zona econômica livre, serão necessárias regras justas e confiáveis. Quero dizer, regras iguais para ambos os lados, a mesma proposta para ambos os lados. Gostaríamos muito de pedir um tratamento mais justo. Vemos que os Estados Unidos da América serão neutros, então quando falamos de neutralidade, pedimos o mesmo equilíbrio para ambos os lados. Esta é terra ucraniana e a Ucrânia não a reconhecerá como russa, mesmo que seja uma zona econômica livre, é nossa terra. Se for uma zona econômica livre, é nosso povo, nossa bandeira e é nosso controle. Como controlar isso cabe a nós decidir, não precisamos compartilhar o que vamos fazer lá, se está sob nosso controle e é nosso território, é isso. Se eu der um passo atrás para criar essa zona, eles, ou seja, os russos devem dar 2 passos, os russos 2 passos, 3 passos, 3 passos. Enquanto nossos militares não me disserem que não podemos avançar mais, porque isso é uma questão de segurança, declarou Zelensky. Entre as questões não resolvidas, Zelensky também mencionou o futuro da usina nuclear de Zaporizhzhia, e vale ressaltar que ainda não há um entendimento comum sobre isso. Essa questão deve ser resolvida junto com a restauração do ecossistema desse território. Os russos, como vocês sabem, recusaram o controle conjunto com os americanos e declaram que se eles roubaram a usina nuclear de Zaporizhzhia, agora ela é deles. Bem, essas são, não sei, essas leis de ladrão dos mokshas, que se você roubou algo agora é seu. Zelensky acrescentou que a delegação ucraniana deixou bem claras suas linhas vermelhas, afirmando que quaisquer acordos bilaterais entre os Ilyashinua e a Rússia, não podem contradizer a Constituição da Ucrânia e não devem ser discutidos sem a participação da Ucrânia. E é aqui que chegamos à questão de que os Estados Unidos da América e a Rússia estão conduzindo sua própria linha de negociações, que certamente não é a favor da Ucrânia. Em primeiro lugar, Zelensky afirmou que a administração de Donald Trump se recusa a assinar o acordo de garantias de segurança entre os EUA e a Ucrânia, embora ele já esteja pronto. Ele disse que os EUA querem assinar o acordo de garantias de segurança mais ou menos ao mesmo tempo que todos os outros acordos que fazem parte do Tratado de Paz. Mas Zelensky destacou que quer primeiro assinar as garantias de segurança para fortalecer a confiança do público ucraniano de que o acordo de paz será real. Caso contrário, é apenas uma promessa. Só isso. Em segundo lugar, Zelensky afirmou que a inteligência ucraniana o informou sobre o chamado Plano Dmitriev. Esse é um assessor de Putin, que o lado russo apresentou nos Estados Unidos e que prevê cooperação econômica entre os ISNEUA e a Rússia no valor de cerca de $12 milhões,
Segundo Zelensky, a Ucrânia não possui informações completas sobre todos os possíveis acordos econômicos ou comerciais bilaterais entre Washington e Moscou, mas recebe alguns sinais tanto da inteligência quanto de fontes abertas. E o perigo de tais documentos é que nesses documentos bilaterais entre os EUAs e a Rússia podem ser levantadas questões relacionadas à Ucrânia, inclusive sobre sua soberania e segurança. Precisamos falar publicamente sobre isso. O que Zelensky fez? E por fim, Zelensky declarou que os EUA, pela primeira vez, propuseram aos negociadores ucranianos e russos se encontrarem nos EUA, provavelmente em Miami, dentro de uma semana, para dar continuidade às negociações. Então, o processo continua, embora cada vez mais especialistas afirmem que as negociações novamente chegaram a um impasse. Mas vou falar sobre isso na próxima edição, aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês, vocês podem agradecer pelo nosso trabalho com uma doação ou assinando o patrocínio no YouTube. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se, até mais continuação.